Vocês sabiam que existe uma cidade submersa no interior do estado da Paraíba, em pleno sertão do Nordeste? Meu nome é Fernando Figueiredo e hoje nós iremos entender a cidade de Piranhas Velha, também conhecida como Jatobá, que foi alagada pela represa de Engenheiro Ávidos, construída no rio Piranhas. Isso se deu lá na década de 1930, quando o açude foi feito. Existia uma cidade nas margens do rio e essa população teve que mudar de domicílio, se mudaram para 15 quilômetros dali, de onde era sua cidade de origem e que hoje é a cidade de São José de Piranhas. Então vamos lá acompanhar a história dessa obra e do alagamento dessa cidade no interior do Nordeste. É de conhecimento geral que o Nordeste periodicamente passa por períodos de secas, e há muito tempo isso já ocorre. Porém, antes a situação era bem pior. Havia um êxodo enorme de pessoas do interior para o litoral e até mesmo para outras regiões do país, como é o caso do estado de São Paulo, por exemplo, que recebeu um grande número de nordestinos, muito devido ao fator da seca na região. Para se ter noção das dimensões dos danos que as secas causavam ao sertão do Nordeste, no início dos anos de 1900, houve uma estiagem das mais severas já registradas na história. E esse fato é contado no livro de Raquel de Queiroz, O 15, uma leitura que inclusive eu recomendo e que retrata a situação do Nordeste e da seca no ano de 1915. Então, devido a essa seca e a fim de minimizar os efeitos que ela causava, foram elaborados vários projetos para combater a falta de água. Inclusive, a transposição do Rio São Francisco foi pensado já nessa época, mas não foi efetivada a construção dessa obra. Então, outra das alternativas pensadas nessa época foi a criação do DENOX, que foi implementada e é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Esse órgão construiu algumas barragens para represar as águas de rios no interior do Nordeste. Uma dessas represas foi justamente a barragem de Engenheiro Ávidos, conhecida também como Boqueirão de Piranhas, justamente por interceptar as águas do rio Piranhas, um rio importantíssimo para a região e que cruza os estados de Paraíba e do Rio Grande do Norte e diversas de cidades, abastecendo e contemplando com suas águas centenas de milhares de pessoas. Nas margens desse rio, no sertão, no interior da Paraíba, havia uma pequena cidade, o município de São José de Piranhas, hoje conhecida como Piranhas Velha, e à época era chamado também de Jatobá. Esse município, essa cidadezinha possuía igreja, cemitério, cadeia pública, algumas ruas, casas construídas em alvenaria com os tijolos que são muito maiores do que o que temos atualmente, onde esses tijolos compõem justamente os escombros que estão lá alagados, submersos nas águas da represa do açude de Engenheiro Ávidos, no rio Piranhas. Essa cidade compunha um cenário de um município pequeno no interior do Nordeste na década de 1930. Então aí você tem ideia de como era formado esse município, com suas casas e seus habitantes. Como já citamos aqui, o panorama dessa cidade vai mudar, pois no ano de 1936, em decorrência das fortes secas que assolavam a região, foi inaugurado o açude de Engenheiro Ávidos, que represaria as águas do rio Piranhas para garantir fornecimento de água para as principais cidades da região, como é o caso da cidade de Cajazeiras, que também fica no interior do estado da Paraíba e que até hoje é abastecido pelas águas de Engenheiro Ávidos e também do rio Piranhas. Então, a cidade de Jatobá, que passou futuramente a ser São José de Piranhas, por ficar às margens do rio, muito próximo de onde seria a barragem de Engenheiro Ávidos, foi alagada pelo represamento dessas águas. Então, os moradores do município, do pequeno município que ficava à margem do rio Piranhas e muito próximo à represa de Engenheiro Ávidos, foi forçada a mudar de lugar, se deslocando para 15 quilômetros de seu local original,
o município se desenvolveu e hoje é uma cidade com mais de 20 mil habitantes que integra o sertão do Nordeste e o interior do estado da Paraíba. Onde a antiga cidadezinha ficava é conhecida como Piranhas Velha e ainda existe vizinho a aproximadamente 7 quilômetros um sítio com esse mesmo nome de Piranhas Velhas que residem alguns agricultores e descendentes diretos dos moradores da antiga São José de Piranhas, ou Jatobá ou Piranhas Velha. Da antiga cidade ainda resta alguns escombros como tijolos e a torre do antigo cemitério do município, que são vistos quando a região passa por períodos de estiagem e as águas do açude baixam, coisa que não será tão comum, pois o rio Piranhas recebeu as águas da transposição do rio São Francisco e se transformou em um rio perene. E aí, gostou de saber dessa história? A cidade de Piranhas Velha é um local que atrai muitos turistas e que vale a pena visitar, porque tem uma história enorme por trás dos escombros que restou alagado lá no rio Piranhas. E não se esquece de deixar sua opinião nos comentários, de ativar as notificações e de se inscrever no canal para continuar acompanhando mais vídeos sobre as histórias das obras.